Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que estão indo os estudos, se preparando para a prova do INSEJA? Eu sou a professora Marcelina, de Ciências Humanas e Suas Tecnologias. Você já me conhece das aulas anteriores. Hoje, nós teremos a aula 6 da apostila do INSEJA, a vida cotidiana e os impactos ambientais. Vamos começar com uma reflexão a respeito deste assunto. Você já parou para pensar sobre todas as coisas que você precisa utilizar ao longo do seu dia, desde a hora que você acorda? Você já pensou a respeito disso? Eu não estou falando só do alimento que você vai consumir ao longo do dia. Olha essas imagens. Elas estão ilustrando de uma forma muito simples o nosso dia a dia, a nossa alimentação. Mas se você fosse listar todas as coisas que você precisa, quando você acorda, se você acorda com o despertar do seu celular, além de você ter precisado desse celular, esse celular precisou ser carregado com energia. Se você usou um despertador comum, esse despertador veio de algum lugar, ele consome também uma bateria, a sua pilha. Você levanta, você vai para o seu banho. Olha isso. Você vai para o banho, você vai usar energia, você vai usar água, você vai usar sabonetes, você vai usar toalha. Todas essas coisas que eu acabei de citar, que nós usamos no nosso dia a dia, vêm de algum lugar. Nesta sequência, dentro da sua casa, o que você vai consumir no seu café da manhã, as roupas que você vai vestir, o seu calçado que você vai carregar para você sair de casa e começar seu dia a dia. Meu Deus, é uma lista infinita e é provável que a gente até acabe esquecendo de algumas coisas. Quando você sai de casa, que você vai à rua, que você pode usar o seu automóvel ou transporte público, tudo que está ao redor disso. E além disso, as coisas que nós não pensamos. Porque quando eu falo, poxa, eu consumo leite, mas quando eu consumo leite, eu não estou consumindo só o leite, eu estou consumindo a embalagem desse leite, eu estou consumindo o transporte que trouxe esse leite até o supermercado. E assim sucessivamente. É coisa pra caramba, na verdade, até cansa. E assim, esse consumo dessas coisas todas, independente de onde essas pessoas moram, né, de onde essas pessoas moram, como é a realidade delas, dentro da casa delas, na comunidade delas, este impacto, né, esse consumo todo, ele continua, ele vai crescer mais ainda, e isso se refere a uma questão que nós vamos chamar de urbanização. Nós já falamos a respeito disso. Estou mostrando para vocês agora um gráfico falando sobre, acompanhem comigo a leitura deste gráfico, taxas de urbanização no mundo, porcentagem da população residente em áreas urbanas por região. Este gráfico ele faz uma leitura de 1950 a 2030. É importante, pessoal, que vocês se familiarizem com leituras de gráficos, ok? Então vamos ver. Nós temos na coluna vertical porcentagem urbana, contando-se de 10 em 10 anos. Na horizontal são os anos, 1950 a 2030. Ali, ó, 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030. Em marrom nós temos a África, no amarelo nós temos a Ásia, azul mais escuro Europa, azul mais claro América Latina e Caribe, verde América do Norte e um verde claro Oceania. O que nós vamos analisar aqui? A urbanização destes lugares nos períodos, né, que estão sendo indicados. Então, em 1950, qual era o lugar mais urbanizado do mundo? América do Norte, seguido pela Oceania, depois Europa, América Latina e Caribe, Ásia e África. Vamos saltar. Olha o que cresceu. A África e a Ásia, elas estão ali, equiparadas, certo? Elas tiveram um crescimento de aproximadamente, vamos ver, 5, 10, 15, né? Em 15 anos, a porcentagem urbana deles cresceram 15%. Depois, Europa e América Latina e Caribe. A América Latina cresceu mais do que a Europa. E lá na ponta continua-se a América do Norte no topo. Agora vamos para 2030. Todos eles cresceram, mas aí nós vamos ver a questão da urbanização. Isso significa que todos os continentes
vão ter uma porcentagem de população que vão morar nas áreas urbanas que só vai aumentar. Isso significa o quê? Significa, gente, agora, que as pessoas que vivem no campo, elas vão migrar, elas vão para as cidades, por vários motivos. Mas vamos pensar, nós começamos falando sobre as coisas que nós consumimos na cidade. E quando nós pensamos nas coisas que nós consumimos na cidade, a gente também analisa o movimento dessa cidade, a quantidade de pessoas e o que as pessoas consomem nessas cidades, volume de carros, volumes de transportes coletivos, volume de pessoas nas ruas. E o que é complicado, que nós vamos falar também nessa aula, é a questão da geração do lixo, os resíduos. Vamos comparar as pessoas que moram e como moram, no campo e nas cidades. As pessoas que moram no campo, se você, onde você mora, o que você conhece sobre a vida no campo, você tem parentes, familiares que moram, ou moraram, ou você já visitou, você já passeou, você esteve lá, você percebeu que essas pessoas têm um estilo de vida diferente, das pessoas que moram na cidade. Ele parece que o tempo, ele vai andar, o tempo não anda, mas nós usamos essa expressão, ele vai ser mais devagar. A estrutura dessas pessoas é diferente. Enquanto nós que moramos na cidade compramos tudo que nós consumimos, as pessoas que moram no campo produzem uma parte disso que elas consomem, que cultivam o seu alimento. Se é um produtor familiar, ou mesmo, olha, eu conheço pessoas que moram na zona rural, mas eles não cultivam nada, eles compram. Mas nós vamos falar e ter como exemplo essas pessoas que têm uma atividade, nós vamos chamar de agricultor tradicional familiar, que cultiva o seu alimento, que cria algum animal, seja galinhas, porcos, gado, que produz o seu leite, que planta a sua horta. Então essas pessoas, elas consomem menos. E apesar de consumir menos, elas, comprar menos do que nós, elas também compram e também geram resíduos, em comparação às pessoas que moram na cidade, bem menos, certamente. Olha essa tabela que eu estou mostrando para vocês sobre os tipos de resíduos. Gente, a indústria, já que as indústrias nos fornecem praticamente tudo que nós consumimos, passa pela indústria, o que vai gerar? Vai gerar resíduos. Nós temos ali em cima os tipos de resíduos, nós temos nessa imagem os tipos de resíduos. Nós temos ali um depósito que nós vamos chamar de ferro velho, e embaixo nós temos uma imagem de dejetos, de resíduos sendo jogado num rio, num manancial. Então, quais são as categorias? Nós temos a borracha. A borracha é um tipo de resíduo natural ou sintética, pode ser ou natural ou sintética. Os metais, resíduos de ferramentas de corte, de afiar, rebarbas de aço e não ferrosos. Vidro, pode ser os vidros refratários, cerâmicas, porcelana. E este material todo, você tem ideia de como ele pode ser reciclado, o tempo que ele vai durar na natureza? Alguns resíduos industriais ou mesmo resíduos domésticos, o que nós produzimos, eles têm como ser reciclados. Nem todos vão ter a mesma durabilidade. Um exemplo que nós vamos falar mais à frente é o papel. O papel pode ser reciclado até 3 vezes. E aí, depois dessas 3 vezes, ele vai virar um resíduo não reciclável. Vou mostrar para vocês também a questão das embalagens. Eu me referi no início ali sobre as coisas que nós consumimos, que não para só no leite que eu consumo, usando como exemplo, mas a embalagem do leite. Os resíduos de outras coisas, os resíduos nós chamamos os orgânicos, o grande problema são essas embalagens. Observe este vídeo a respeito dessas embalagens e você vai tirar sua conclusão lá no final da nossa conversa. Quando se fala em embalagem de refrigerante, a engenheira química Renata Walt é mestre no assunto. Sua tese de mestrado, aliás, foi transformada num livro que analisa o ciclo de vida das embalagens de alumínio, PET e vidro, desde a obtenção da matéria-prima até o produto final. Para cada uma, Renata considerou quanto foi utilizado de recursos naturais,
o consumo de água e de energia, as emissões atmosféricas e os resíduos gerados durante a fabricação. A conclusão foi de que as embalagens de alumínio têm um impacto ambiental quase 1000 vezes menor que as embalagens de vidro, por exemplo. O menor impacto das embalagens de alumínio sobre o meio ambiente pode ser explicado principalmente pelos altos índices de reciclagem do produto. No ano passado, de cada 100 latinhas de refrigerante como esta, 96 retornaram ao mercado em forma de novas latinhas. O problema é que no caso dos refrigerantes, de cada 100 litros consumidos, apenas 7,5 foram vendidos assim nas latinhas. A preferência nacional ainda é a garrafa PET. Esse tipo de embalagem responde por 80% das garrafas vendidas. A explicação para isso está na ponta da língua do consumidor. Sai mais em conta comprar em garrafa grande. É mais econômico, né? E tem muita criança em casa. O problema é que, de acordo com o estudo de Renata, em todo o processo de produção, as garrafas PET são as que mais poluem o meio ambiente. Além de serem derivadas do petróleo, um recurso não renovável, apenas 47%, ou seja, menos da metade das garrafas PET produzidas, são recicladas no Brasil. O PET, para ele ser colocado de novo na cadeia de fabricação das garrafas, tem que ser utilizado em tripla camada, o que gera um custo adicional às embalagens. Daí a dificuldade em reciclar o PET para a própria garrafa. Os estudos apontam que uma garrafa PET, um plástico, para se degradar, precisa de até 400 anos no meio ambiente. Então, quanto menos PET você recicla, maior é a poluição nos rios e nos aterros sanitários. Renata adverte que o objetivo de seu estudo não é beneficiar ou condenar nenhum tipo de material em detrimento de outro. A análise de ciclo de vida é uma ferramenta que deve ser utilizada cada vez mais a partir de agora para avaliar esses impactos e sugerir políticas públicas. Pode ser usado para orientar os consumidores, mesmo os processos produtivos, a diminuir o nível de emissões. Mesmo ainda estando em minoria, há consumidores que já se deram conta dessa responsabilidade. A senhora sabia que as latinhas são as que menos poluem o meio ambiente? Eu sabia, por isso que eu pego as latinhas, não uso garrafa. É muito difícil usar garrafa. Eu acho que se cada um fizesse um pouco de contribuição nesse sentido, seria bem melhor. Percebeu? Nós produzimos muito resíduo. E se, como nós analisamos aquela tabela, né, aquele gráfico sobre o aumento da urbanização, este problema vai se tornar um problema muito grave se nós não nos atentarmos. E o que fazer? O que você faz? Você faz alguma coisa para diminuir esse resíduo? Você sabia que é possível fazer em pequenas ações, nosso dia a dia, seja no seu trabalho, seja na sua casa, como reduzir? Mais uma vez, ilustrando isso para vocês. Já ouviu falar dos 3 R's? Reduzir, reusar e reciclar. Reduzir como? Vamos olhar isso daqui junto comigo. Consumo de energia, uso de água, é preciso reduzir o consumo de combustíveis, uso de descartáveis, desperdício de alimentos. Há várias formas de reduzir isso. Existem vários programas para o consumo de energia. Olha aqui para mim, nós podemos, é claro que para algumas situações, algumas pessoas têm como fazer isso, outras não. Existem campanhas para que você substitua seus eletrodomésticos mais antigos por novos, que tem aquela classificação de menos consumidor. Todos os aparelhos que estão ligados na tomada consumindo energia, você pode manter desligado. A energia, a lâmpada desligada, todos os ambientes estão sendo utilizados. O seu chuveiro, utilizar aquela que nos oferece aquela possibilidade de reduzir, né, por mais quente, por mais frio, quando está no verão. E tantas outras formas de economizar energia. Mantenha, use, sabe, procure utilizar mais atividades ao ar livre do que estar dentro de casa.
Uso de água, consumo de água, reaproveitar a água que você usa da máquina, não lavar as calçadas, não lavar os quintais. Eu acredito que muitos de vocês já não fazem isso está até caindo em desuso. Não é legal, não é consciente, não é ser cidadão, sabendo que nós podemos passar por uma crise hídrica mundial. O consumo de combustíveis, não somente o mercado de automóveis tem aí oferecido algumas opções de automóveis que utilizem combustíveis, e você também pode utilizar, infelizmente, não para algumas localidades, né, o transporte público é até um pouco complicado, mas a opção do transporte solidário, dividir a carona, rachar o combustível, várias opções. Eu sei que você pode encontrar uma forma, desperdício de alimentos, reaproveitar os alimentos, com esse advento aí, né, gente, do YouTube, fazendo aqui uma propaganda. Tantas coisas você pode fazer para reutilizar aquela comida que você fez um pouco a mais. Olha quanta coisa. E como reusar? Olha ali, sacolas plásticas, várias vezes o mesmo copo, garrafas retornáveis. As sacolas plásticas, ela pode, já em alguns lugares, ela nem mais é oferecida. Você leva a sua bag, aquela sua sacola, que ela vai e volta contigo, né? Grande. Algumas pessoas usam caixas, algumas pessoas usam outros tipos de embalagens para carregar suas compras. Rejeite quando não há necessidade. Sabe, quando você passa em várias lojas e em algum lugar você compra uma coisinha pequena em outra, não preciso, rejeite aquela sacola. Pequena atitude faz a diferença, isso vira um hábito. Várias vezes o mesmo copo. No seu trabalho, aquele bebedouro que tem à sua disposição os copinhos plásticos, eu ainda dou um conselho, tenha o seu copo, utilize o seu copo, sabe? Leve para casa, higienize seu copo, tenha o seu copo individual, colabore com essa opção, as garrafas retornáveis e as embalagens. E por fim, dos 3 R's, olhando ali, reciclar papel, plásticos, vidros, embalagens cartonadas, embalagens de alumínio. Gente, é preciso estudar essa lição. É preciso levar para nossa casa, para nossa família esse aprendizado. É preciso você passar para frente, ensinar seus filhos, os seus irmãos, os seus primos, os seus sobrinhos, os seus vizinhos, onde quer que você vá. É necessário que haja uma mudança de postura. Nossa, não é dos de fora, não. Começa por nós. E, certo, vamos falar assim, desse resíduo todo, para onde eles vão? O resíduo que nós produzimos, aquele lixo que você coloca lá na porta da sua casa, lá no seu condomínio, que alguém vai recolher, para onde eles vão? Aterros sanitários. O que é um aterro sanitário? É um espaço destinado para o depósito de lixo. E esse lixo, né, que é o final sólido gerado por nós. É assim, ali, eu coloquei uma imagem de um aterro sanitário, dei uma olhadinha aquilo. Nele não são dispostos resíduos domésticos, comerciais, serviços de saúde, indústria, dejetos sólidos retirados do esgoto. Ali é resíduo doméstico, da nossa atividade humana. Vamos ver como é que funciona aterro sanitário. Primeiro, observe as imagens. Ao recebimento dos resíduos, aquele caminhão de lixo que passa em sua porta, depois ele é destinado para um lugar onde há a separação desses resíduos. Separando os resíduos, ele é compactado. Depois tem a central de triagem, o enfardamento e a compostagem. A compostagem seria aqueles resíduos que não tem como ser reciclado e aí eles vão para o destino final. Algumas cidades fazem também a coleta seletiva. Essa coleta seletiva, se acontece aí na tua cidade, você separa esse lixo, é colocado ali na porta da sua casa, no portão da sua casa, na lixeira do seu condomínio e é recolhido em dias alternados, diferente do outro resíduo orgânico. E esse material ele vai ser destinado para um lugar específico, onde eles vão fazer o reaproveitamento e ser vendido novamente, retorna para as indústrias. Ótimo. Falamos sobre o que consumimos, o nosso lixo e esse resíduo.
Existe uma outra questão muito importante e muito preocupante. Gente, e a água? E a água doce? Como nós estamos falando da urbanização, urbanizada a cidade, quanto mais pessoas moram nessa cidade, maior o consumo de água. Concordam? Sim, é claro, é óbvio. E quem consome a água? Todos nós, direta e indiretamente. Não é só eu em minha casa consumindo a água que eu bebo para o meu banho, para a higiene das minhas coisas, da minha casa. Não, eu consumo água também através dos alimentos que eu consumo, porque eles passam pela indústria, eles passam pela agricultura. Analisando uma tabela comigo. Vamos lá. Essa tabela está organizada na organização de Wagner Costa Ribeiro, aos devidos créditos. A fonte dele é o Banco Mundial, relatório sobre o desenvolvimento mundial. Essa tabela ainda é de 1995, mas ela é uma tabela ilustrativa e que nos atende dentro da nossa necessidade. Nós temos aqui países, né, com características diferentes: Estados Unidos, Austrália, o Brasil, África do Sul, Guiné-Bissau e Moçambique. Uso domiciliar por pessoa, metro cúbico. Gente, observem a grande diferença. Enquanto nos Estados Unidos, uma pessoa consome 244 metros cúbicos de água, Guiné-Bissau, uma pessoa consome 3. O uso industrial e agrícola por pessoa, metro cúbico, aquilo que eu disse para vocês, nós não consumimos água só dentro de casa. Não, a gente consome indiretamente. Olha, vamos analisar isso. 1.624 metros cúbicos de água é utilizado pela indústria, né, e produtos agrícolas nos Estados Unidos. Olha o total que uma pessoa consome nos Estados Unidos, a porcentagem dos recursos hídricos totais. E qual é a renda alta? Na Austrália é alta. Por que será, né, gente, que o uso domiciliar por pessoa na Austrália é mais alto, indústria mais baixo? Eu acredito, gente, que isso tudo seja relacionado à forma que se produz. Então, na sequência, eu tenho aqui, ó, Brasil e África do Sul com uma renda média alta. A comparação, enquanto no Brasil consome 54% o consumo por pessoa, na África do Sul 46%. Enquanto em nossa indústria consome-se, e na agricultura, 191 metros cúbicos, e na África do Sul 340. Poxa, por que essa diferença? Tecnologia, como é utilizado, o uso na indústria e o uso na agricultura. Provavelmente, há algumas técnicas ali mais avançadas no Brasil. Então, toda essa análise aí que você está fazendo, gente, olha isso. Guiné-Bissau, 3 metros cúbicos por pessoa domiciliar. Essa gente não tem acesso à água doce. Então, você percebeu, gente? Quanto mais alta a urbanização, maior é o consumo de água por essas pessoas. Quanto maior a tecnologia, pode ser que aconteça essa preocupação, essa responsabilidade desses países em diminuir o consumo de água, utilizando uma tecnologia e reaproveitamento, tratamento dessa água. Existem diversas formas de poluição na cidade. Uma delas, né, excesso de veículo, poluição sonora, poluição visual. Essas formas de poluição nas cidades, o que eu tenho? Eu tenho um volume de veículos que só cresce. Quanto mais urbanizada, mais carros nas ruas. Infelizmente, poderia ser diferente. O investimento em transporte público de qualidade para que esse e a emissão que esse de carbono que esses carros, né, que esses veículos liberam no ar, isso causa um impacto grandioso, um efeito estufa, que nós já ouvimos falar muito a respeito disso em vários meios de comunicação. Outra coisa que é complicado, né, gente? As pessoas, elas moram muito distante do seu trabalho. É muito comum que se viaja e por conta desta dificuldade em ter um transporte público eficaz, efetivo, que funcione e que atenda a toda a população, essa quantidade de carros só vai aumentar nas ruas e essa questão da poluição, infelizmente, ela está um pouco distante de ser resolvida. Seguindo, olha só, a poluição sonora. A poluição sonora é o que a gente ouve, esses ruídos que você encontra na rua, não é só da buzina dos carros, o ronco do motor dos carros,
dos ônibus, dos caminhões, mas eu tenho aí também uma série de outras coisas. Nas cidades onde você sempre encontra as obras, sejam elas de edifícios particulares, sejam elas de obras públicas, aquelas máquinas todas, todo aquele barulho, aquela bateção. Além disso, existem as propagandas sonoras. E apesar de ter lei que controle isso, é bem complicado que haja, né, um respeito por essas leis da parte de todos. E você sabe, gente, que esses ruídos, eles podem nos prejudicar muito, não somente por uma questão auditiva, mas a gente se esforça, olha lá, a gente se esforça para se concentrar no que está se ouvindo, para se focar no que está fazendo. E além disso, olha, falamos aqui sobre excesso de veículos que provoca essa poluição do ar, a poluição sonora e, infelizmente, a poluição visual. Esses outdoors, essas propagandas nos muros, os letreiros, os luminosos, o que isso nos provoca? Além de cobrir as fachadas dos prédios, esconder a natureza, esconder a beleza, né, que muitas arquiteturas aí estão já, a gente não vê mais, e tem muita história ali, existe uma dificuldade para você se concentrar. Quem dirige percebe mais isso, porque ao passar com o veículo em determinados lugares, que tem que estar atento no trânsito, existe uma série de comunicação que vai passando e o foco, a pessoa se esforça para focar ali dentro. E a mídia, os meios de comunicação, busca a atenção dessas pessoas. Enfim, não é fácil viver nas cidades com todo esse tipo de poluição. Vamos falar? Agora, né, nós estamos passando entre a cidade e o campo, a cidade e o campo. Não é só a cidade que polui, não é só a cidade que provoca esses impactos ambientais. Infelizmente, o campo também. De que forma? Vou citar algumas formas. Por exemplo, as máquinas agrícolas. De que forma essas máquinas agrícolas potentes, grandiosas, que substituiu dezenas de pessoas, elas, por serem pesadas, o peso delas sobre a terra impacta, pressiona a terra. Então, aquilo vai provocar futuramente algum tipo de dano para essa terra. Depois, a perda do solo por erosão. Como assim? A falta de rotatividade. A falta de rotatividade. Vamos imaginar um desenho assim. Eu tenho um quadrado, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês de uma forma bem clara. Imagine um quadrado, né, uma extensão de terra. A rotatividade seria assim, eu dividi aquele trecho em 3 partes. Enquanto uma, eu já tenho o cultivo, já próximo para colher, na outra, ele já foi adubado, ele está preparado para ser semeado. E na outra, está descansando. Este respeito pela terra, essa rotatividade, este cuidado para que a terra esteja sempre nutrida com todos os tipos de minerais e tudo que ela precisa para poder produzir depois, é necessário. Ela vai estar sempre produtiva. A não rotatividade, o não descanso dessa terra vai fazer com que futuramente exista erosão. A terra não vai ter mais nutrientes, ela não vai ter mais minerais. Isso acontece? Sim, isso infelizmente acontece. A monocultura, que também é chamada e conhecida como deserto verde. O que é isso? Vocês já viajaram, passaram por algum lugar onde você olha dos dois lados da estrada, ou filme, ou desenho, ou alguma novela, dos dois lados da estrada é um campo verde. É bonito de se ver, mas é o deserto verde. Só se cultiva cana, só se cultiva soja, só se planta milho. O desgaste também desta terra. E outro, gente, não é só o desgaste da terra. Antes daquilo ter sido cultivado, existia um ecossistema maravilhoso, existia vários tipos de espécies de animais e micro-organismos e insetos, e enfim. Se eu desmato para o cultivo, desaparece. Olha o impacto. A presença de agrotóxicos, resíduos químicos que vão para o solo. Esses agrotóxicos, né, esses venenos aí que são atirados, que são depositados nesse cultivo para evitar pragas,
Aquilo com a chuva, além de ser absorvido pela terra, aquilo vai para o lençol freático, aquilo vai para o alimento. Olha só, esse é o impacto ambiental. Tá? É uma das formas. É preocupante, é preciso pensar, é preciso analisar, é preciso encontrar um caminho. Outra coisa que já não é mais novidade são os transgênicos. Você já ouviu falar nos transgênicos, produtos transgênicos? Assista esse vídeo para você entender o que é, como ele funciona, o que pode ser um benefício e o que pode não ser um benefício em relação a consumir os transgênicos. Você provavelmente já ouviu falar sobre transgênico. Esse é o nome mais comum dos organismos geneticamente modificados, ou OGMs. A biotecnologia é o braço da ciência responsável por esses trabalhos a favor da agricultura, da geração de energia e da saúde humana e animal. Mas você sabe como é feito um transgênico? O primeiro passo é identificar uma característica que pode favorecer o desenvolvimento da planta. Depois, o gene responsável pela expressão dessa característica é selecionado e isolado do organismo original. O próximo passo é inserir essa informação no genoma da planta, que precisa ganhar a nova característica. Há diversos métodos para realizar esse processo. A fase seguinte é a da planta geneticamente modificada. Os pesquisadores cultivam fragmentos do tecido vegetal da planta geneticamente modificada e analisam suas características e desempenho. Regeneração. Durante todo o processo de desenvolvimento de uma planta transgênica, são realizados testes de biossegurança em laboratório, em casas de vegetação e em campos experimentais, sempre em condições controladas e em conformidade com as leis e regulamentos em vigor. É nessa fase que a segurança da planta transgênica passa por um rigoroso processo de avaliação, tendo como foco a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta é submetida à avaliação e aprovação dos órgãos reguladores de diferentes países. Nenhum transgênico é disponibilizado no mercado sem passar por esse processo. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A ciência moderna trabalha com os OGMs aplicados a alimentos, rações e a produção de fibras, entre outros, para buscar melhores resultados para agricultores, para a sociedade e para o meio ambiente. Nós da Bayer defendemos esse conhecimento aplicado ao dia a dia das pessoas. Isso é fazer ciência para uma vida melhor. Bom, você entendeu o que é o transgênico? Existe nessa busca aí para atender as necessidades do ser humano, sempre pensando na grande urbanização, da falta de alimento e todos os problemas mundiais. O transgênico, algumas pessoas, né, dizem aí esse grande interesse das grandes multinacionais. Não vamos entrar no mérito da questão, mas existe o outro interesse de sanar uma necessidade futura. Quer saber mais? Dá uma pesquisada, leia a respeito, se posicione, tome o seu lado. Gente, falamos sobre essa agricultura, essa questão do impacto, né, ambiental no campo. Quando eu falo desse impacto ambiental no campo, eu estou visualizando ali as grandes propriedades que usam os grandes máquinas, que usam agrotóxico, que tem no deserto verde. E a agricultura tradicional e orgânica? Essa agricultura tradicional orgânica é aquela... Cada um tem uma história de vida, eu não os conheço, mas eu imagino que nós temos muita coisa em comum. A agricultura familiar, a agricultura tradicional, é aquela dos meus avós, dos meus antepassados, aqueles que cultivavam a terra com as mãos, aquela coisa daquela hortinha. Você tem uma horta em casa? Eu venho tentando ter, né? Coitadinha, às vezes ela fica abandonada. Mas o que é isso? Gente, os benefícios. Uso menos intensivo da terra. Existe a técnica da rotação, existe adubo orgânico, feito utilizando dejetos de animais, que é tudo a compostagem. Compostagem é uma coisa, dejetos animais, deixa ali aqueles dejetos animais secarem, depois aquilo é depositado na terra, todo um conhecimento já que vai passado de geração em geração, além do que mais mão de obra. E todo esse processo da agricultura tradicional é feito todo pela mão do ser humano.
E existe um cuidado muito grande, tá certo? Esse orgânico, que nós chamamos de orgânico, é esse daí, sem agrotóxico, aquele que é o cultivo e a propriedade é menor, é familiar. Legal. Então, nós conseguimos entender, né, os impactos ambientais do campo e qual seria, né, qual é a outra forma de cultivo. Gente, para tudo isso que nós vimos até agora, para tudo que nós consumimos, tudo que nós utilizamos, existe, né, a necessidade da energia para fazer funcionar, certo? Aí você está assistindo a nossa aula, eu estou usando a energia para poder gravar essa aula, para falar com você agora, você está utilizando energia para poder me assistir. Vamos ver quais são as formas de energia que tem e quais são as formas de energia que nós conhecemos e utilizamos. Ali nessa imagem, olhe comigo, nós temos a energia gerada pela energia eólica, pelas hidrelétricas, pela solar. Vamos ver como funciona dentro de uma usina hidrelétrica. Observe essa imagem com atenção. Olha o reservatório de água, a represa, gerador, transformador, usina geradora, linhas de energia, corrente, tudo. Essa represa mantém a água lá. A queda da água vai gerar uma energia que ela é captada pelo transformador. E isso é transmitido para as linhas de energia que chega até nós. Parece ser bem complexo, mas não é, bem simples. E assim, né, gente? Se não chove, a usina hidrelétrica não funciona. Seguindo, olha como chega em nossa casa. Nós temos ali, tá, uma imagem da energia, utilizando, né, a geração de energia utilizando os painéis. Olha só, calor, elas captam o calor, os painéis são formados, né, por células fotovoltaicas que captam e convertem radiação solar em energia. Esse calor ele vai transformar, tá vendo ali, captado. Esse gerador vai transformar isso em energia, vai inverter, né, vai converter a energia em corrente. Isso tudo, a energia gerada além do consumo interno, vai para a rede de distribuição, passa pelo relógio de energia, que faz o controle, gerando assim um crédito de energia. Existe sim um custo para essa implantação. O Brasil seria um lugar ideal para isso, pelo fato de sermos um país tropical, de termos bastante sol, e seria bem interessante para a economia de energia que vem das hidrelétricas. Outra forma de energia é eólica. Vamos ver como é que funciona o processo. Olha só, o que é? Turbinas eólicas captam energia do vento e transformam em eletricidade. São instaladas em locais com ventos constantes. Isso é muito comum na região Nordeste. Como é que funciona? A força do vento vai girar essas pás, que vai fazer com que o motor funcione, tá? Propulsionam esse rotor. Este se conecta com o eixo principal que move o gerador. Dentro da turbina, aquela parte, né, aquela haste, dentro da turbina, há um multiplicador de velocidade que gira a 1.500 giros por minuto. Esse giro da hélice, olha, gente, vai gerar, né, vai produzir eletricidade. A eletricidade é enviada por cabos que descem pelo interior da torre e se conecta à rede elétrica. Poxa, então quer dizer que a energia eólica é uma forma incrível de produzir energia? Sim, é muito interessante. Voltando para a tela, vamos ver as usinas hidrelétricas brasileiras. Quantas nós temos aqui em construção, as concluídas e a que estão em operação parcial? Dá uma olhadinha no mapa do Brasil, eu não vou ler todas, eu quero que você faça isso, identificando ali onde está o seu estado, a sua região, e o que está atendendo, quantas estão em construção. Eu só vou ver as que estão concluídas. Nós temos a de Manso, a de Itá, Dona Francisca e Porto Estrela.
Olha quantas usinas estão em construção. Nós temos 4 concluídas, 3 em operação parcial e 17 em construção. Você sabia que o Brasil é um dos únicos países do mundo que produz a maior parte da energia que consome? Pois é, verdade. Bom, veja lá. E o petróleo? E o petróleo? Como será que o petróleo é utilizado como fonte de energia? Bom, o petróleo ele pode ser retirado de terras emersas e conduzido por ele pode ser extraído do oceano e ser conduzido por navios petroleiros. Ambos vão para a refinaria. Lá na refinaria, ele vai ser transformado de seus derivados, vários derivados. Mas, gente, essa questão da extração do petróleo expõe também o meio ambiente a riscos, assim, devastadores. Nossa, como assim, professora? Gente, o transporte desse petróleo já aconteceu várias vezes, né? Que vai vazar, ele vai, né? Pelo fato de vazar no oleoduto, nesse processo de extração, navios petroleiros que têm problema acabam despejando uma parte assim gigantesca de petróleo no oceano. Gente, é devastador a quantidade de seres que foram mortos nos oceanos, nos mares, nas margens, as aves, os micro-organismos. É algo assim irrecuperável. Tá? Não tem o que se fazer. Milhares de vidas foram destruídas. É triste. Então, nós temos ali uma necessidade do petróleo, mas a que custo? E vidas de quem? Né? Quem são esses seres que nós, os homens, estamos matando para poder ali suprir com as nossas necessidades? Pois é. Vamos ver a respeito agora dos derivados do petróleo. Gente, de que forma esses derivados do petróleo causam esse impacto ambiental? Vamos ver. Bom, todos os derivados de petróleo que vão mover máquinas vão produzir o gás carbônico. Esse gás carbônico, ele é emitido para a atmosfera. O gás carbônico permite a passagem da luz do sol, mas retém o calor por ele gerado. É o dióxido, né, gente? Estou falando bobagem. O acúmulo do CO2 no ar aumenta o efeito estufa. A remoção do CO2 do ar pela fotossíntese de plantas e algas diminui o efeito estufa. Isso tudo, essa emissão gigantesca desses gases poluentes, mantém a nossa temperatura altíssima. Tá? E todas essas questões, nós já vimos a destruição dessa camada de ozônio que nos protege. Isso é muito complicado. Uma infinidade de seres aí corre risco de desaparecer por conta dessa poluição toda. E o que tem se feito a respeito disso? Gente, existe um movimento ambientalista. Este movimento ambientalista, ele vai surgir mais ou menos, né, no final do século XIX nos Estados Unidos. E essas pessoas que vão participar desses movimentos ambientalistas, elas vão participar por uma preocupação e necessidade de ter contatos maiores com a natureza, devido, né, aos vestígios ali da Revolução Industrial. E hoje, a grande questão do movimento ambiental, né, desses movimentos ambientalistas, é essa preocupação da destruição total e extinção de seres, tá? E de um número muito gigante, gente, é alarmante o número de espécies que podem ser extintas por essa questão desenfreada da exploração dos recursos naturais. Pense somente em nossas necessidades humanas. Todos os outros seres que vivem no planeta, né, supostamente, são menos importantes que nós humanos. E no Brasil, quais são os órgãos? Nós temos o Ministério do Meio Ambiente, que funciona em escala nacional. Nós temos o IBAMA, né, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Nós temos Recursos Naturais, nós temos algumas secretarias estaduais, municipais, alguns órgãos que acompanham, fiscalizam o risco, né, aí de tanto de exploração inadequada, desmatamentos, queimadas, caças, enfim, tudo que está ao nosso redor, está relacionado ao meio ambiente, é acompanhado por esses órgãos. Para encerrar, eu apresento aí para vocês um vídeo muito interessante
E ali embaixo você tem sugestões de vídeos para que você se aprofunde nesse assunto. Portanto, gente, a nossa vida cotidiana, ela provoca muitos impactos ambientais. Um último exemplo. Qual é a sua necessidade de consumo? Estou aqui pensando. Sabe que hoje nós temos um volume de consumo de produtos eletroeletrônicos que não tem fim. E quanto mais modelos são lançados no mercado, mais os outros, né, os modelos anteriores ficam ali obsoletos. Quase não se conserta coisas. Então vamos imaginar uma situação. Você tem uma televisão e você acaba adquirindo uma maior, com recursos assim, que essa tua atual não dispõe. Ninguém quer aquele trambolho. Ele não tem como ser descartado. Ele não tem como ir para o lixão. Porque ali dentro daquela televisão, daquele aparelho, existe uma série de peças, uma série de componentes que não podem ser misturados. Só estou dando um exemplo de uma pessoa, de um televisor no planeta. É claro, eu sei que a população do planeta inteiro não tem uma televisão que vai ser descartada porque vai adquirir uma outra de última geração. Mas existe uma grande parte de pessoas que estão produzindo e consumindo produtos de uma forma desenfreada. E a pergunta é: o nosso planeta tem como absorver tudo o que nós estamos rejeitando, que não nos serve mais? Pense nisso. Em nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Muito obrigada, até mais.
misturou com o cinza da fumaça que